São Miguel e a batalha contra o dragão. Mas que batalha é essa? O que aconteceu então que São Miguel se ergueu e começou a batalhar contra esse dragão, contra essa serpente, que depois vai dar o nome de Satanás e vai dar o nome de diabo. Para nós compreendermos tudo isso, e compreendermos até mesmo porque nós estamos aqui, porque você está aqui, nós precisamos voltar lá no início de todas as coisas. No próximo domingo, logo após a homilia que o sacerdote ele vai fazer, ele vai dizer o seguinte: nós vamos ficar todos de pé na homilia, depois da homilia, e nós vamos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. O que seria essa criação que Deus fez das coisas visíveis? As coisas visíveis é tudo aquilo que nós vemos no nosso dia a dia: o sol, a terra, as árvores, os animais de todos os tipos, aves de todos os tipos, os cardumes de peixes existentes. Nós, cada um de nós, essa pessoa que está do teu lado, todos nós fazemos parte da criação visível. Mas Deus, Ele também criou as invisíveis. Peguem comigo Colossenses, quem está com a Bíblia, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Eu pediria que vocês prestassem muito atenção no que eu estou falando, porque se vocês compreenderem o que vai ser falado neste momento, vocês vão compreender por que vocês estão aqui, por que vocês fizeram essa quaresma de São Miguel, rezando 40 dias. Vocês vão entender o porquê da missa, vocês vão entender o porquê que nós devemos rezar. Tudo parte de tudo isso que vai ser falado aqui agora. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem de Deus, invisível. Ele quem? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Diante de toda a criação, Jesus é o primeiro, porque Ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Agora vejam aqui: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Agora Ele vai mostrar para nós quem são essas criaturas invisíveis: tronos, dominações, principados, potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Então essas coisas invisíveis, que ele está falando que são os tronos, as potestades,
os principados, as dominações, os tronos, foram criados por Deus por meio de Jesus Cristo. Mas foram criados para quê? Nós fomos criados para quê? Haveria necessidade de Deus me criar e criar você? É óbvio que não. Não haveria necessidade de Deus criar esses seres, essas criaturas invisíveis, mas Deus as criou. Mas criou para quê? Vamos lá no livro do Apocalipse agora. É bom que nós vamos pegando a Sagrada Escritura e nós vamos entendendo melhor as coisas. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Olha bem o que eu falei para vocês aqui. Por que essas criaturas invisíveis e também as visíveis que somos nós, foi criada? Criada para quê? Aí João fala de uma visão que ele teve do céu. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos, falem comigo agora, muitos, em número de miríades, repita comigo, miríades de miríades, e de milhares e de, fala forte. Agora veja o versículo 12. Eles estavam bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Olha só, eles foram criados para diante de Deus eles proclamarem a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Eles foram criados para adorar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus. Não que Deus precisasse de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de adoração por parte deles, mas uma vez que eles foram criados, porque eles não existiam e também nós não existíamos, Deus cria, e a partir dessa criação eles devem reverenciar, amar, glorificar. Diga comigo: eu fui criado para amar, reverenciar, adorar ao meu Deus Criador, um Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou dando essa parada apenas para você guardar isso no seu coração. Os anjos foram criados para amar, reverenciar, glorificar a Deus. Nós também fomos criados para isso. Só isso. A única coisa que eu e você deveríamos fazer para Deus é amá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo. Só isso. É uma forma de agradecimento, porque eu não existia, nem você existia. E através da palavra, ou seja, através de Jesus, todas as coisas foram
criadas. Então lá no céu estava a Santíssima Trindade. Não tinha mais ninguém a não ser a Santíssima Trindade. Num determinado momento, Deus começou a criar, através de nosso Senhor, todas as coisas. E dentre essas coisas foram criadas as invisíveis. Os cientistas, os materialistas, os ateus, aqueles que não creem em Deus, eles poderiam até dizer que nós, porque eu vejo você e você me vê, eles poderiam até dizer que nós fomos criados por Deus, embora eles não digam, porque eles não acreditam na existência de Deus. Mas ainda que eles dissessem isso, eles iriam negar a existência desses seres invisíveis. Por que que nós dizemos que esses seres invisíveis, eles existem? Porque na Sagrada Escritura diz que lá João viu uma multidão de anjos em volta de Deus. Nós vemos quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora e conversa com ela. Quando ele aparece para Zacarias lá no templo, que está também no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Então nós cremos que existem esses seres invisíveis que estão acima de nós. Eles são criaturas perfeitíssimas. Eles são espirituais. Nós temos uma parte espiritual, que é a nossa alma, e nós temos o nosso corpo, que é material. Os anjos, eles são espirituais. Tudo que os anjos fazem, eles fazem na maior perfeição possível. Os anjos não erram. Nós erramos. Os anjos não erram. Esses seres espirituais que foram criados por Deus, eles foram criados bons. Eles não foram criados maus. Eles não foram criados para serem maus. Eles foram criados para serem bons. Porque Deus, Ele não cria nada para ser mal. Deus criou tudo para ser bom. Por isso que lá no capítulo 1 do livro do Gênesis vai dizer que quando Deus cria o céu, Ele diz assim: e Deus viu que tudo era bom. E Deus criou as árvores, e Deus viu que tudo era bom após a criação. Mas a pergunta que fica agora é essa: se os anjos, eles são perfeitos e eles não erram, por que então que existem os anjos maus? Como foi que surgiu os anjos maus? Como foi que eles ficaram maus? E por que eles ficaram maus? Por que então que lá no céu agora, lá no céu aconteceu uma divisão? Se todos foram criados para adorar a Deus e bendizer e glorificar, e estava tudo muito bom lá no céu, por que que um anjo, ele ficou mal, e através da maldade dele, ele levou uma terça parte?
junto com ele. Então vamos imaginar agora o céu cheio de miríades e miríades de anjos, como nós acabamos de ver no livro de Apocalipse. Miríades e miríades, milhares e milhares, significa, era o número de anjos incontáveis que estavam diante da presença de Deus. Mas de repente, um só, que a igreja vai dar o nome de Lúcifer, porque ele é um anjo de luz. Ele conseguiu seduzir uma terça parte, é uma quantidade menor em relação à quantidade maior que tem no céu. Mas não fiquem pensando que por ser uma quantidade menor é pouco, porque não são poucos. É muito, 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 em comparação aos que não se rebelaram. Mas como foi que aconteceu isso? A igreja, ela pega no livro vamos lá pegar 2 livros do Antigo Testamento, que vai nos explicar melhor como se deu essa questão. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Aqui está se referindo a um rei da Babilônia, mas a igreja conseguiu tirar disso aqui o que foi que aconteceu na eternidade com esse anjo de luz chamado Lúcifer. Mas vamos pegar a partir do versículo 11. Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas. Jazes sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então caístes dos céus, astro, fale forte aí comigo, o que é que está aí? Olha, astro brilhante, filho da aurora. Então, se é um astro brilhante e é um filho da aurora, aqui está indicando que ele era muito bonito. Prosseguindo, então fostes abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizias, prestem atenção agora, olha como é que a coisa vai acontecendo, ó. Escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas. Leiam comigo agora. E me tornarei olha o que aconteceu. Esse anjo que foi criado bom e que ele se destacava até entre os outros anjos, ele começou, por iniciativa dele, ele começou a olhar para ele mesmo, olhar para a divindade e começar a dizer assim: eu vou ocupar o lugar dele. Vocês entenderam?
Os anjos e nós fomos criados para quê? Para amar, adorar, reverenciar a Deus, não é isso? E João viu uma multidão de anjos lá no céu que estavam dizendo glória, a honra, o poder, tudo para ele. De repente, um anjo, um querubim, aqueles que estão mais próximos da presença de Deus, ele começa a dizer o seguinte: eu quero ser igual a ele. Eu quero ocupar o lugar dele. Uma criatura tem como ocupar o lugar de Deus? Isso se chama pecado da soberba. O soberbo é assim. Ele quer sempre ser o maior. Como o único que seria o maior era Deus, ele quis ser igual a Deus. E não somente ser igual a Deus, mas ele queria ocupar o lugar de Deus. Vamos agora para Ezequiel, que no livro de Ezequiel também vai falar mais ou menos a mesma coisa. Eu repito, está se referindo ao rei de Tiro, o rei Tiro. Mas a igreja pega isso aqui para mostrar como foi que a presunção, a soberba, ela foi entrando no interior, na mente de Satanás. Ezequiel 28, versículo 14. Eras um querubim protetor. Olha só como está descrevendo. Os querubins são aqueles que, na hierarquia dos anjos, eles estão mais próximos de Deus, mas eles não estão diante de Deus, na presença de Deus, assim ao ponto de ver, porque os anjos, quando eles foram criados no início, eles ainda não tinham, Deus não permitia que eles vissem a face de Deus, mas eles estavam bem próximos da face de Deus. Eras um querubim colocado sobre a montanha santa de Deus. A montanha santa de Deus significa presença de Deus. Passeava entre as pedras de fogo, fortes, irrepreensível em teu proceder. Olha bem, fortes, irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que fortes o quê? Desde o momento em que ele foi criado, ele teve um proceder irrepreensível, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha. Bani de onde? Da montanha? E te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho, de soberba, devido à tua beleza. Arruinastes a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Precipitei-te em terra, por causa da sua soberba, por causa do teu orgulho, te expulsei do céu. Foi se inflando,
foi se achando o melhor, e começou a olhar e vendo lá a divindade, e ele disse: eu vou ocupar esse lugar. Isso aconteceu por livre e espontânea vontade. Ele quis ser igual a Deus. Vocês se lembram que quando a serpente maligna, ela tenta Eva, ela diz para Eva o seguinte: é verdade que Deus disse para você não comer desse fruto? Aí Eva disse assim: sim, é verdade. Aí ele disse assim: sabe por quê? Porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Dê uma olhada no mundo de hoje para ver se as pessoas não estão assim. Os homens estão ou não estão querendo ocupar o lugar de Deus? A soberba de Satanás foi inoculado dentro de nós, e ninguém quer ser o último, todo mundo quer ser o primeiro. E eles estão chegando a um ponto que eles estão dizendo: Deus não existe. Ou se Deus existe, eles estão tirando Deus de escanteio para eles ocuparem o lugar de Deus. Quando o homem chega nesse grau de soberba, como Lúcifer chegou, ele não pode ficar onde Deus está. Eles estavam diante da maior beleza, da maior felicidade, da maior alegria que uma criatura pode ter. Eles estavam diante do Altíssimo, mas ele quis ser igual ao Altíssimo, foi expulso. Agora vocês vão entender o porquê da pregação de hoje. Eu dei essa volta toda só para vocês entenderem o porquê de São Miguel Arcanjo. Vamos agora, Apocalipse, capítulo 12. Não cabia, Lúcifer não podia mais ficar no céu. Meus irmãos, não tem coisa pior no ser humano do que ser tirado do céu. Não tem coisa pior. Porque por mais que esse mundo nos ofereça a maior felicidade e as melhores coisas que esse mundo possa oferecer, o lugar onde Deus habita vai ser sempre o melhor. Diga comigo: o lugar onde Deus habita. E aonde é que Deus habita? O lugar onde Deus habita é o lugar melhor. Não existe um outro lugar melhor do que esse. Vocês entenderam? Como não cabia mais para ele ficar lá, porque ele se encheu de soberba, e nessa soberba dele veio um outro pecado, o pecado da inveja. A igreja fala que veio o pecado da inveja, mas não é a inveja como nós concebemos aqui, não. A inveja de saber que mesmo que ele quisesse ocupar o lugar de Deus, ele jamais iria ocupar. Soberba e inveja. E aí vamos agora, Apocalipse 12, versículo 12. Por causa disso, então, houve uma batalha aonde?
Gente, o céu é o lugar de perfeição. No céu não existe briga, não tem discussão. No céu não tem guerra. No céu não existe fome, não existe doença. O céu é a perfeição. Mas por causa dele houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater a quem? O dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para quem? Fala forte. Não houve mais lugar para eles no céu. Meu Deus. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado de quê? Issa, o sedutor do mundo, foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Além de Satanás, ele entrar nessa soberba e querer ocupar o lugar de Deus, ele conseguiu fazer a cabeça de uma terça parte dos anjos. Você já viu aquelas pessoas que vão fazendo a nossa cabeça para a gente ir para o caminho errado? Vocês já passaram por situação assim? Você está no caminho certo e o outro começa a dizer: ah, você reza demais, não precisa rezar tanto. Ah, você vai demais na igreja, não precisa ir demais na igreja. Ele conseguiu seduzir uma terça parte. E não houve mais lugar no céu para ele. O demônio voltará para o céu um dia. Surgiu algumas heresias no decorrer da igreja, que dizia que um dia o demônio vai se arrepender. O demônio não se arrepende. O demônio tem ódio de Deus, e ele vai odiar a Deus por toda a eternidade. Amanhã nós vamos ver o porquê que, a partir do momento que ele odeia, o que é que ele vai fazer conosco. Mas por enquanto, nós estamos apenas vendo o anjo que se rebelou para com Deus por causa da soberba dele. E ele nunca mais vai amar a Deus, ele nunca mais vai reverenciar a Deus, e ele nunca mais vai adorar a Deus. Ele vai odiar a Deus por todo o sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém, como nós dizemos. Por todos os séculos ele vai odiar a Deus. E saiba de uma coisa: ele quer que você odeie também. Como ele não consegue bater em Deus e brigar com Deus diretamente, ele quer usar você. O demônio não combate com Deus direto, mas ele me usa e usa você. Naquele momento que a gente cai naquele pecado, o demônio olha para Deus e dá risada, kkkk. Eles me obedecem, está vendo? Me obedecem. Não obedecem, não te obedecem, eles me obedecem. Cada pecado que a gente cai, cada pecado mortal que a gente cai, o demônio olha para Deus e dá risada. E o que é que Deus fala? Nada. Porque é verdade. Amanhã nós vamos ver isso aqui.
porque nós fomos criados para reverenciar a Deus. O diabo não, ele na prepotência e na soberba dele, ele não quis adorar a Deus. Agora ele quer fazer com que nós também não o adoremos. Agora vejam, o céu é o lugar da felicidade eterna para todos nós, tanto para as criaturas visíveis como para as criaturas invisíveis. Lá é a plenitude da felicidade. Uma vez que o diabo ele é expulso do céu, diante desse combate que ele teve com São Miguel Arcanjo, que vocês já sabem, né? Não vou ficar aqui dizendo toda hora que Miguel quer dizer quem como Deus, né? Porque o demônio falou assim: eu não o servirei. Olha só a prepotência dele: eu não te servirei, eu não te adorarei, eu não vou te reverenciar, eu te odeio. Aí Miguel vem e diz assim: quem é você para falar uma coisa dessa? Quem é você? E aí acontece o combate. Nós não sabemos como é que foi esse combate. Nós mostramos, porque nós não temos a capacidade de entender como é que isso aconteceu. Aí nós imaginamos Miguel com a espada, com um monte de anjos do lado, e o demônio do outro lado, e espada para lá, espada para cá. É uma forma ingênua de nós entendermos o que aconteceu. Mas como isso aconteceu verdadeiramente, nós não sabemos. Nós só sabemos que houve um combate e ele foi expulso. Ele foi expulso da felicidade. Ele foi expulso de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles e para todos nós. E ele foi para um lugar. E que lugar é esse? Porque aqui está dizendo que veio para a terra. Mas não é a terra. A terra, ele vem para nos seduzir. Mas o lugar de Satanás é em outro lugar. Peguem comigo Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 41. Mateus 25, versículo 41. Quando Jesus fala aqui do juízo final. Aí depois que ele fala, né? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e assim por diante. E o contrário, tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Aí Jesus diz assim: voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhe dirá: retirai-vos de mim, malditos. Leiam comigo agora bem forte: ide para o fogo destinado e aos... Pronto. O céu, felicidade, alegria, adoração a Deus, louvor, glorificação, felicidade jamais existente nesse mundo. Como ele foi expulso do céu, ele tinha que ir para um lugar que seria o contrário. Não teria cabimento o demônio ser expulso do céu e ele ir para um lugar só longe de Deus, estaria longe de Deus, mas numa boa. Ele tinha que ir para um lugar que fosse o inverso. E o inverso é tristeza, dor, sofrimento, fogo eterno. Nunca mais vai sair de lá. Os que estão do lado de Deus ficarão com Ele na felicidade eterna. O inferno
não foi criado para mim e para você. Diga para a pessoa do seu lado isso. O inferno não foi criado nem para mim nem para você. Diga para ela assim: olha, o céu foi criado para você. O céu foi criado para nós. Deus criou o céu onde Deus habita. O céu onde Deus habita. Espera, pode esquecer ela um pouquinho aqui. Olhe para cá. Senão não é hora de distrair. Epa, não bate palmas não. Nem isso. E nem estou dando tom nela não. Só estou dizendo. Nós estamos no momento ápice da pregação. Por isso não se distraia. O diabo foi expulso de lá. O céu não foi criado para nós. O céu foi criado para o diabo. E a terça parte de anjos que foram expulsos do céu. Entenderam? Céu, felicidade eterna. Inferno, sofrimento eterno. Mas ali no Evangelho Jesus está dizendo que aqueles que não adoram, não reverenciam a Deus e não o amam, irá para lá também. É isso que nós vamos ver na pregação de amanhã. É por isso que nós estamos com São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo continua com a corte celeste, combatendo contra esses espíritos do mal que estão rodando a terra para fazer de tudo para você ir para lá também. Toda vez que nós não cumprimos os mandamentos da lei de Deus, é para lá que nós iremos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para aqueles que viverem como ele. Você está vivendo como Deus quer? Ou você está vivendo como o diabo quer?